nome as deu, que o impossível jamais conheceu. O Rei majestoso, Senhor sobre todos. Sou tão pequeno diante da glória de um Deus poderoso, Deus vitorioso, sentado em seu trono, com os anjos cantando, Santo, 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 pra sempre reinando. Cantemos a canção que não envelhece no céu. Santo, Santo, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo. Só Ele é santo. Sou tão pequeno diante da glória de um Deus poderoso, Deus vitorioso, sentado em seu trono, com os anjos cantando, Santo, 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 pra sempre reinando. Cantemos a canção que não envelhece no céu. Santo, Santo, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, cantemos a canção que não envelhece no céu. Santo, Santo, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, esse som não vai parar, a igreja vai cantar com os anjos sem cessar. Santo, Santo, esse som não vai parar, a igreja vai cantar com os anjos sem cessar. Santo, Santo, esse som não vai parar,
ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, vem surgir o exército. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela toda
esperança, sem alegria e sem confiança. Deus está muito além do infinito, mas está perto de nós. O amor de Deus não dá pra se guardar. Quem conhecer jamais esquecerá. Ninguém mostrou amor tão grande assim. Ele há de ser fiel até o fim. Deus faz tudo pra ficar perto de você. Ele sabe como melhor lhe proteger. Não é possível viver sem esperança, sem alegria e sem confiança. Deus está muito além do infinito, mas está perto de nós. O amor de Deus não dá pra se guardar. Quem conhecer jamais esquecerá. Ninguém mostrou amor tão grande assim. Ele há de ser fiel até o fim. O amor de Deus não dá pra se guardar. Quem conhecer jamais esquecerá. Ninguém mostrou amor tão grande assim. Ele há de ser fiel até o fim. O amor de Deus não dá pra se guardar. Quem conhecer jamais esquecerá. Ninguém mostrou amor tão grande assim. Ele há de ser fiel até o fim. Ele há de ser fiel até o fim. A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus que até aqui tem nos ajudado, Senhor. Estou feliz por mais esta oportunidade que Deus nos concede de poder estar junto com os irmãos. Eu estive aqui em janeiro, numa quinta-feira, culto com o círculo de oração, as irmãs do círculo de oração. E a gente foi tão bem recepcionado, que eu disse assim, vamos voltar. Estando em Poços de Caldas, nós já temos uma casa para congregar. Tá? Aí estivemos hoje pela manhã na escola bíblica dominical. Irmã Wanda, é isso, né? E o professor, irmão Pedro, tá? E eu me senti assim em casa. A minha esposa ainda disse assim, fica quieto. Como é que fica quieto? Não tem jeito, né, irmãos? Eu também sou professor de escola dominical, lá onde eu congrego. E dou aula de teologia em 2 classes, né? No nível médio e também no nível avançado. E aí, quando a área é de ensino, a gente sempre acaba falando um pouquinho, né? E é bom, tá? E senti feliz também de poder estar com os irmãos pela manhã. E agora à noite, então, eu me sinto em casa. Eu me sinto em casa e fica aqui a saudação do meu pastor presidente, pastor Isaac Ribeiro, Vicente Ribeiro, e o meu pastor local, né, pastor José Aparecido, que é o 2º vice-presidente do Campo de Franca. Tá? Nós somos do Belenzinho, lá do Campo de Franca. Tá? E que Deus possa continuar abençoando o pastor desta igreja, bem como todo o seu ministério. Que Deus abençoe os irmãos. Quando eu preciso, chamo por Ele, Ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu, vai me ajudar. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso.
tu precisas, chame por Ele. Ele te ouve, te atende, é fiel, manda anjos pra te guardar. Companheiro, melhor amigo, não está só, vai com você. Seu nome é Jesus, dono da vida, leão de Judá. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem entra até em fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestade que Ele não acalme. Ele na abundância alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem entra até em fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestade que Ele não acalme. Ele na abundância alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus por estarmos aqui neste domingo. Estamos aqui para a glória do Senhor. Queria pedir para os irmãos rapidamente, é um testemunho breve, mais pertinente ao nosso tema de hoje, missões. Missões não está no coração de Deus, missões é o coração de Deus. É o coração de Deus. Romanos 10:13. Eu vou ler para ganharmos tempo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Irmãos, eu estava ali sentado, eu senti muito desejo no coração de dar esse testemunho. Eu sempre falo para o Senhor, e isso tem que ser uma oração de todos nós cristãos, ninguém pode passar pela nossa vida sem ouvir o nome de Jesus. Quer nós falando, quer nós testemunhando, quer nós fiquemos calados, as pessoas precisam ver Jesus na nossa vida. E eu sempre falo uma coisa, todas as pessoas que entram dentro da minha casa, saem de lá debaixo de oração. Ninguém. Todas as pessoas que entram lá, elas entram em casa e eu oro. Eu me lembro uma vez que uma pessoa de fora veio entregar um quadro que tinha feito na escolinha da minha filha. A Vitória tinha 6 aninhos. E eu não abro o portão para a pessoa entrar. Ele tocou o interfone e falou, eu vim trazer um álbum aqui da tua filha que eu tirei na escola. E aí o Espírito Santo falou comigo, abre a porta, deixa ele entrar. Eu falei, Senhor, mas como é que eu vou abrir a porta para esse homem? Não conheço, não sei quem que é. E ele abriu a porta, irmãos, e Deus começou a usar a minha vida para falar com ele. E ele falou assim, eu orei a Deus hoje. Ele era do interior de São Paulo, não me lembro a cidade agora. E eu falei que se Deus não falasse comigo hoje, eu não ia mais servir a Deus.
E aí Deus usou a minha vida para a glória do Senhor. E Ele falou, hoje eu volto para a igreja junto com toda a minha família. Uma pessoa foi em casa um dia, foi comprar e Deus também, pela graça e misericórdia de Deus, usou a minha vida para falar intimamente com ela. E aí um dia, só que depois eu não tive mais contato, encontrei com ela na rua. E ela falou, Wanda, você me leva na tua igreja? E ela esteve aqui conosco, ela ficou 2 meses aqui, congregando conosco aqui, eu trazendo ela. E, irmãos, a semana retrasada eu fiquei muito feliz, porque ela me falou, Wanda, como é que eu faço para me batizar? Então, irmãos, nós temos a incumbência de pregar o Evangelho. O resto, Deus se incumbe. Hoje é um culto missionário que o Espírito Santo de Deus fala conosco. Abre a tua boca e eu te encherei. Fala do meu amor, irmãos, Jesus está voltando. A natureza está pregando. Jesus falou que seria como dores de parto. As dores de parto, elas são cada vez mais intensas, num curto espaço de tempo, e é isso que tem acontecido, irmãos. Não dá tempo de nós ficarmos com as nossas mazelas, de ficarmos com picuinha, com irmãos, que eu não gosto daquele, que eu não gosto desse, que isso, que aquilo, irmãos. Nós somos chamados para servir a Deus, não para ser servidos. Jesus nos deu exemplo de servir, um exemplo de vida de serviço, e é isso que nós precisamos fazer. Olharmos para as pessoas com misericórdia, porque a Bíblia diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero saudar a igreja na paz do Senhor. Amém? Vamos ler um versículo da palavra do Senhor para nós contribuirmos com os nossos dízimos e oferta. Glória a Deus. Nós lemos, mas nós sabemos que, graças a Deus, a nossa igreja, ou a igreja Assembleia de Deus, ela já tem por esse costume ser ofertante e dizimista, irmãos. A carta de Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, nos diz assim, eu digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia abundância, em abundância se fará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Deus tem prazer, irmãos, em abençoar aquele que faz livremente, porque muitas vezes a pessoa pode se sentir obrigado em fazer. Irmãos, Deus, Ele tem tudo para nos ajudar, é nós que necessitamos da ajuda dEle. E quando você tem no seu coração em devolver a parte que compensa a Ele, o que nos convém fazer, tenha certeza, a bênção do Senhor chega na tua casa e na tua vida, alcança a tua família, alcança, Ele nos dá paz, nos dá alegria, abre porta, cura, liberta, Ele ouve a nossa oração. Tão somente, irmãos, que nós façamos ou cumprimos a palavra do Senhor com prazer. Então oferte nesta noite, devolva aquilo que é do Senhor. Se você pode, faça-o, porque o amor de Deus, Ele está indispensavelmente para você e para qualquer um de nós que assim fazer. Amém? Vamos orar? Podemos orar? Coloca-se de pé. Glória a Deus. Não tenha medo, irmãos, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Pode contribuir com fé. Se você não tem fé, vai pela minha fé. Eu falo porque desde quando aceitei a Cristo, ou melhor, levantei minha mão, Jesus me aceitou, até hoje eu sou dizimista. Deus fez eu prosperar muito mais do que eu pensava. Muitas vezes, muito mais, irmãos. Porque a gente procura ser fiel. E eu nunca venho na igreja trazer minha oferta, trazer meu dízimo e pensando, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo. Irmãos, fica a conta que ficar, mas as coisas de Deus eu trago.
que Deus primeiro lugar. Querido Deus, em nome de teu Filho Jesus, graças te damos, Senhor, por estar aqui na tua casa. Senhor, por esse momento, eu quero crer que é um momento de alegria para todos aqueles que vão ofertar ao Senhor, que vão devolver o seu dízimo, porque eu sei que a tua bênção é na vida de cada um. Aqueles que ainda não fazem, que não podem, Senhor, que eles venham fazer e sentir este prazer, alegria de trazer a sua parte, Senhor, à igreja. Abençoa seu povo. Em o nome de Jesus oramos e nós te agradecemos. Amém. Dos homens não vem solução para restaurar esta nação. Os salvadores vão surgir, promessas não vão se cumprir. Ninguém segura este país. É o que se ouve, é o que se diz. Mas lá no céu, no trono está o Deus poderoso, seu nome é Jeová. Só Ele pode esse quadro mudar. Só Deus segura este país. Em meio à crise e à aflição, em meio a tanto desamor, o amor de Deus é a solução. É hora de interceder e confiar somente em Deus, Jeová. Só Ele tem todo o poder e pode então tudo mudar. Só Ele tem todo o poder e pode então tudo mudar. Muitos têm pouco para viver, outros têm tanto pra valer. Esse sistema é opressor, tem seu cruel dominador. O misticismo em ação, na tela da informação. A violência está a crescer ao ponto de nos deixar sem saber o que será desta grande nação. Só Deus segura este país. Em meio à crise e à aflição, em meio a tanto desamor, o amor de Deus é a solução. É hora de interceder e confiar somente em Deus, Jeová. Só Ele tem todo o poder e pode então tudo mudar. Só Ele tem todo o poder e pode então tudo mudar. Só Ele tem todo o poder e pode então tudo mudar. Aleluia, oh glória. Louvado e exaltado é o nome do nosso Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Peço à amada igreja que abra a palavra de Deus. Livro de Daniel, capítulo de número 6. Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 16.
Daniel 6,16. Desde já eu louvo ao Senhor, ao meu Deus, ao Deus de Israel, pela rica oportunidade a qual Ele tem me dado. Agradeço também ao presbítero Moisés pela confiança em mim depositada para estar trazendo um pouquinho da santa, gloriosa, inerrante palavra do Senhor para a amada igreja de Deus. Os irmãos me perdoem por conta da minha voz, eu estou tossindo, estou um pouquinho rouco, mas eu creio que Deus está no controle de tudo. Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 16, a palavra do Senhor diz assim: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, Ele te livrará. Glória a Deus. Pode tomar seus assentos, meus irmãos. Fique à vontade, adorando e bendizendo e exaltando o nome do nosso Deus. Hoje é culto de missões, hoje é um culto atípico para a Santa Igreja do Senhor. É um culto que a gente fala bastante sobre ide, pregar. É um culto onde a gente fala bastante sobre contribuir. É um culto que a gente fala bastante sobre oração. Mas não conseguimos fazer o ide do Senhor, não iremos conseguir fazer a obra de Deus, fazer missão, se não estivermos bem com o nosso Deus, se não estivermos bem com o Deus Todo-Poderoso, se a nossa vida não estiver no altar. Infelizmente, não conseguimos fazer a obra de Deus com excelência, conforme a palavra de Deus nos orienta. E a gente vai falar um pouquinho sobre a vida de um jovem chamado Daniel, um judeu que foi levado cativo pelo Império Babilônico. Mas o que me chama a atenção é que mesmo cativo, Daniel permaneceu firme. Mesmo cativo, Daniel permaneceu firme ao nosso Deus. Ele fez como José fez. Mesmo na prisão, não deixou de obedecer. Mesmo estando encarcerado, não deixou de obedecer ao Senhor. E o que vamos falar nessa noite é que, independente do que aconteça, independente do que está acontecendo, independente do que venha ainda no futuro acontecer, temos que viver uma vida reta com Deus. Precisamos fazer missões. Isto não é obrigação somente de obreiro, não é obrigação somente de diácono, presbítero, evangelista, pastor, ou de alguém que tem um cargo eclesiástico na igreja. Fazer missões é uma ordenança do próprio Deus, do próprio Filho, do próprio Jesus, para toda a igreja do Senhor. Todos devemos ide, pregar o Evangelho, anunciar Cristo como seu único e suficiente Salvador de sua vida. Hoje aprendemos aqui na escola dominical que Jesus, Ele é o único caminho. Existem vários caminhos, porém só um leva a Deus, e o caminho é Jesus, não tem outro. Hoje vemos tanta teologia, tanto ensino, tanta placa, tanta denominação distorcendo a palavra de Deus. O Evangelho de Cristo é simples. O Evangelho de Cristo é humildade. O Evangelho de Cristo é amor. O Evangelho de Cristo é poder fazer o que Ele nos ordenou. Todo crente ele tem que possuir o fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito não é a gente ser um super crente. O fruto do Espírito não é a gente ter todas as faculdades teológicas ou todas as faculdades que o nosso mundo secular nos exige, todos os conhecimentos. Não. Ter o fruto do Espírito é amor, é bondade, longanimidade, temperança, mansidão, é o domínio próprio, é a gente ter amor. Mas só conseguiremos fazer isso se estivermos alicerçados com a nossa casa na rocha. E a rocha é Jesus. Não tem outra rocha. A rocha é Jesus.
E o império babilônico, ele leva cativo o povo de Israel. E dentro desse povo, ele leva cativo jovens de 14 a 16 anos. Eles levam os melhores, eles levam os mais capacitados, eles levam os mais cultos, ele leva um grupo seleto de homens para poder fazer crescer, trabalhar no império da Babilônia. E aqui eu abro um parênteses para a amada igreja refletir. Se até o diabo escolhe os melhores, os mais obedientes, os que têm uma vida reta, que andam conforme a palavra de Deus nos mostra, e nós que somos crentes, por que que o inimigo, o mundo, quem está lá fora, escolhe o melhor? E porque nós que estamos dentro da igreja, às vezes, fazemos de forma relaxada, fazemos de qualquer jeito, fazemos de qualquer maneira, faça o melhor. Deus não recebe migalhas, Deus recebe o melhor. Se você foi convidado para louvar, louve como se fosse o último louvor da sua vida. Se você foi chamado para trabalhar de obreiro, de diácono, de cooperador, trabalhe com zelo, com esmero, com carinho. Se você foi chamado para levar a palavra de Deus, para fazer qualquer trabalho para o Senhor, faça com excelência, que nosso Deus, Ele recebe o melhor. Não faça de qualquer maneira, não faça pelas coxas, faça o melhor. Deus requer o melhor do seu povo, porque Ele nos entregou o melhor. Ele não entregou o coxo, Ele não entregou o manco, Ele não entregou o cego, Ele não entregou aquele mais magrinho, Ele entregou o Cordeiro de Deus que veio e tirou o pecado do mundo. Ele entregou o seu único Filho, que levou consigo as nossas falhas, as nossas mazelas, os nossos pecados. Ele levou consigo toda a nossa imundícia, e hoje nós estamos aqui limpos, salvos, limpinhos, com saúde, unicamente para louvar, adorar, bendizer e fazer o ide do Senhor. Deus, Ele tem que receber o melhor. A Babilônia escolheu os melhores, e Deus te escolheu. Se Satanás escolheu o melhor, porque nós que estamos na casa de Deus não podemos oferecer o melhor. Você foi chamado não pelo homem, não pelo pastor, você foi chamado pelo próprio Deus. Foi Jeová que te escolheu, não foi o homem, não foi teu esposo que te convenceu a vir na igreja, não foi tua esposa, não foi obreiro. Sim, Deus usou alguma pessoa para poder te pregar o evangelho, mas foi Deus que te chamou. Foi Deus que te levantou, foi Deus que te lavou, e Deus que te trouxe aqui, para se assentar do lado de príncipes e princesas, no melhor lugar desta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Tem sido o melhor obreiro, tem sido o melhor cooperador, tem sido a melhor regente, dirigente, tem sido o melhor músico. Que Deus desperte esse sentimento em nós. E dentre esses jovens, 4 se destacaram para o serviço na Babilônia. Era Daniel, era Ananias, Misael e Azarias, a qual o próprio império babilônico, o próprio Nabucodonosor, mudou o nome. Mudou o nome desses 4 jovens, e Daniel começou a se chamar Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque, e Azarias, Abednego. Esses 4 nomes eram nomes babilônicos. E aqui outro fato que me chama a atenção é que Satanás, além de escolher o melhor, além de escolher o mais capacitado, ele também quer mudar a identidade daquele a qual ele escolheu, daquele a qual ele está trabalhando. Ele tenta mudar. E é isso que o diabo tem colocado, muitas das vezes, em muito crente. Ele tenta mudar a nossa identidade. Ele tenta mudar aquilo que somos. Você agora é da Babilônia, você tem que fazer assim. Você agora não serve mais ao Deus de Israel, você serve Nabucodonosor, você tem que fazer assim. Todo mundo aqui é assim, por que você não vai fazer?
Não. Temos que continuar sendo servos, sendo obedientes, sermos tementes ao único Deus, a Deus que te escolheu desde o ventre da sua mãe. Pode passar o céu, pode passar a terra, pode passar o tempo que for, mas a palavra de Deus, ela não passa. Eu mudo. A minha palavra, as minhas opiniões, o meu pensamento muda, mas a opinião que Deus tem ao seu respeito não muda. Eu mudo de roupa. Ontem eu era de um jeito, hoje eu sou de outro jeito. Antes eu estava com vontade de comer algo, hoje eu já não estou mais com vontade de comer aquilo lá que eu estava com vontade de comer ontem. Mas Deus não muda. Se a gente for fazer um retrospecto na nossa vida, eu tenho 36 anos, apesar de parecer mais velho, eu tenho 36. E eu fico imaginando quando eu tinha 18, 19 anos. Eu fico pensando às vezes e refletindo, lembrando as coisas que eu pensava, os meus gostos, aquilo que eu tinha vontade de ser. Hoje eu tenho vergonha, porque a nossa vida muda. Às vezes a gente falou algo semana passada que hoje a gente se envergonha do que falou. Somos falhos. Somos errantes, mas Deus, Ele não muda. E o inimigo, ele tenta 24 horas mudar a nossa identidade, mudar quem somos, mudar aquele chamado a qual Deus te escolheu. Seja aquilo que Deus te chamou para ser. Na escola, no trabalho, na rua, na faculdade. Seja alegre. Leve as boas novas de Cristo, mas não se contamine com os manjares do rei. Não se contamine com o que o mundo tem nos oferecido, a debalde hoje, para que possamos fazer a obra do Senhor com excelência. Resumindo, esses 4 jovens não se contaminaram com os manjares do rei. Eles não se dobraram às festas, às orgias que eram ali feitas para o deus Bel, mais conhecido como deus Baal. Por sua fidelidade, eles foram jogados na fornalha ardente. Pela sua fidelidade, ele foi lançado à cova dos leões, Daniel. Mas quando foi lançado na fornalha, o 4º homem estava lá. Quando foi lançado na cova, teve alguém que fechou a boca dos leões ali. E foi o próprio Deus de Israel. E o tempo vai passando. A palavra de Deus nos mostra que quem assume o trono é o rei Dário. E o rei Dário, ele coloca um decreto para o povo ali da Babilônia. Quem adorar outro Deus, que não seja ele próprio, quem se curvar diante de qualquer divindade, que não seja ele próprio, quem cultuar, orar para alguém que não for ele próprio, morrerá. E aqui é que eu começo a trazer a mensagem que Deus colocou no meu coração. Todos nós sabemos que Daniel, ele foi lançado à cova dos leões. Todos nós sabemos que Daniel foi lançado ali junto com aquelas bestas feras e nada aconteceu. E isso não é novidade para a igreja. Todos nós aprendemos desde criancinha na escola dominical que Deus guardou, protegeu, livrou Daniel dos leões ali. Mas o que eu venho mostrar para a igreja hoje, não pelas minhas palavras, mas através do Espírito Santo de Deus, é que todos nós queremos o livramento que Daniel teve, todos nós queremos a provisão que Daniel teve, todos nós queremos o milagre que Daniel teve, mas muitas das vezes nós não temos a intimidade que Daniel teve. Às vezes nós queremos pregar como algum outro pastor, alguma irmã, queremos louvar como alguns irmãos, queremos pregar a palavra de Deus como alguns missionários, mas nós temos a intimidade que Ele tem com Deus, nós temos a vida que Ele tem com Deus, nós nos dobramos ao Deus de Israel e permanecemos íntimos e amigos dEle, como eles são. Se você tem que abandonar o pecado, abandone hoje. Se você tem que fazer o melhor para Deus, comece a fazer hoje. Se você tem que oferecer aquilo que o Senhor te chamou para oferecer para Ele,
Comece agora. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, não deixe para a semana que vem, para o mês que vem. Deus exige o nosso melhor agora. Tem muita gente que às vezes a vida não vai para frente. Ficam na inércia. Aquele crente apático, que só reclama da vida, que só vê coisa ruim, só murmura, parece que não prospera, parece que gira a vida dele, mas na hora que gira, volta na mesma escala, no mesmo lugar. Eu falo isso por causa própria, porque tem pessoas desse jeito na minha família, que servem ao Senhor, mas parece que não sai daquilo dali. A gente vai na casa deles, continua do mesmo jeito, por conta que não fazem o melhor para Deus. Deixam de fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Eles mesmos estão atrasando a bênção que o Senhor lhes concedeu. Muitas das vezes algo não acontece na nossa vida, não porque Deus é ruim, não porque o relógio de Deus atrasou. Não, somos nós. Estamos vivendo a dispensação da graça. Falamos hoje isso após a escola dominical, eu, a minha esposa e mais algumas irmãs que estavam ali fora. Nosso Deus continua o mesmo. O milagre continua da mesma forma, porque Ele é o dono do milagre. A cura, a provisão, a revelação, os dons continuam os mesmos. Deus não mudou, quem mudou fomos nós. Nem a igreja mudou, porque a igreja continua santa. Quem mudou somos nós. Não deixe para amanhã. Eu tenho que jejuar. Eu tenho que orar mais. Eu tenho que ler mais a Bíblia. Eu tenho que meditar mais. Eu tenho que fazer. Eu sei que eu preciso fazer. Mas não deixe para amanhã. Faça hoje. Deus quer te usar na seara dele hoje. Muito grande é a seara e poucos são os ceifeiros. E o Senhor Jesus está às portas. Pecado não é só aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente deixa de fazer. Às vezes aquela palavra que você pode trazer para alguém necessitado e você não faz, Deus vai te cobrar. Aquele evangelho que tem que ser pregado com aquela simplicidade que só você sabe falar. Não precisa de coisa bonita, palavras eloquentes, não precisa de vozeirão. Pregue na simplicidade que Deus te chamou, que Deus te escolheu. Faça o ID do Senhor, ganhe almas para Cristo, louve, contribua, vá, ore com a simplicidade que Deus te chamou para fazer. Porque não foi o homem, foi Deus que te chamou. Se você não sabe, é Deus que vai te capacitar. Se você não tem, é Deus que vai te dar. Se você não sabe, é Deus que vai te dar estratégia. Mas devemos fazer o melhor. A gente vai deixando. Quando vê, a gente já se desviou. Dentro da igreja, o desviado não começa a se desviar lá fora. O desviado não começa a se desviar no mundo. O desviado não se desvia quando ele deixa de vir à igreja. O desviado se desvia dentro da igreja. Reclama, murmura, insatisfação. E Deus continua o mesmo. Nada está bom, a palavra já não vale mais, os louvores já não valem mais. A palavra louvor é do Senhor, continua o mesmo. Mas a nossa ingratidão, a nossa murmuração, a nossa desobediência faz a provisão, os milagres de Deus, que eram para ser tão rapidinho na nossa vida, durar 40 anos, como aconteceu com o próprio povo dele no deserto. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos dê aquilo que está faltando em nós. Deus não é brincadeira, de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. Temos que fazer o melhor. Sadraque, Mesaque e Abednego preferiram morrer, preferiram ser queimados vivos,
Daniel preferiu ser comido vivo do que desobedecer ao Senhor, do que deixar de fazer a obra do Senhor, do que deixar de fazer aquilo que Deus o chamou, o escolheu para fazer. E devemos ser assim, do que deixar de perseverar no Senhor, do que deixar de fazer a obra de Deus. De manhã Daniel dobrava o joelho, à tarde Daniel dobrava o joelho, à noite Daniel dobrava os seus joelhos em direção a Jerusalém e oravam 3 vezes ao dia. Crente, primeira coisa que devemos fazer é buscar o reino de Deus, é buscar o reino do Senhor. Temos que abrir os nossos olhos para Deus, o nosso coração para Deus, a nossa janela para as coisas de Deus. A primeira coisa que nós devemos pedir ao Senhor não é carro, não é casa, não é promoção no trabalho, não é cargo eclesiástico na igreja, não é provisão sobre a sua vida, é buscar a presença de Deus. Deus enche a minha vida, Deus enche o meu coração, Deus enche os meus lábios de cânticos ao Senhor, Deus enche, Senhor Deus, o meu coração de gratidão. Eu sou errante, eu sou perverso, mas que o Teu Espírito Santo venha me encher do Teu poder, da Tua graça, da Tua glória. Devemos pedir as coisas de Deus, e as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida, no seu trabalho, no seu ministério, vão ser acrescentadas. Deus não deve nada para ninguém. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é o dono do dom, Ele é o dono da promoção, Ele é o dono da sua casa, do seu carro. Não somos donos de nada, vamos deixar tudo, somos mordomos. Ele é o dono do teu marido, Ele é o dono da tua esposa, Ele é o dono dos teus filhos, dos teus netos, tudo é dele. Peça as coisas de Deus. Precisamos enxergar Canaã celestial, a nova Jerusalém. Infelizmente, hoje, muitos de nós buscamos o material em primeiro lugar. Deixa eu ir no culto para ver o que Deus tem para mim. Deixa eu ir cultuar a Deus, que eu preciso de uma palavra para Deus. Eu sei, a gente precisa, a gente é carente, mas Deus já nos deu. Deus já nos deu seu Filho. Culto é para cultuar, culto é para adorar, culto é para louvar, culto é para oferecer. Ele já nos ofereceu o melhor. Nós devemos oferecer, nós devemos ofertar, nós devemos cultuar, nós que devemos fazer. O ID é nosso, a oração é nossa, a contribuição é nossa. Fazemos, temos que fazer o melhor, porque Deus Ele já fez o melhor. O culto é para Ele, a honra, a glória, o louvor, tudo é dele. Do que adianta termos casa, carro, emprego, mas a nossa janela está fechada para Jesus? O que adianta, às vezes, nós temos tanta provisão, abastança, mas vivermos uma vida de miséria espiritualmente? Salomão fala no auge da sua sabedoria, que ele prefere comer um pão duro, um bocado seco, do que estar numa mesa cheia de intrigas. Daniel tinha tudo. Daniel tinha fama, tinha dinheiro, tinha status, mas ele disse: não, eu prefiro morrer do que perder a minha comunhão com Deus. O rei faz um decreto: quem adorar outro Deus será morto. Mas Daniel não deixa de adorar o Deus de Israel. Quando não há mais nada o que fazer, quando não há mais nada que a gente possa fazer na nossa pequenez, quando o médico já deu a sentença, quando o irmão, o familiar falar que não tem mais jeito, quando o irmão da igreja falar, não tem mais jeito, não tem mais condição, quando as portas se fecharem, e quando tudo na sua vida parecer que não tem mais solução, há um que tem solução.
que tem a solução, que tem o milagre, que tem a bênção. Mas é aí que a gente vai ver a diferença de quem serve e de quem não serve a Deus. É aí que vamos perceber quem serve e quem não serve. Quando você está na brecha, Deus fecha a boca do leão. Quando você está na brecha, você pode estar na fornalha ardente, mas o quarto homem vai caminhar contigo. Quando você estiver naquele leito de hospital e o médico falar, não tem mais solução para a sua vida, os médicos dos médicos, o Senhor dos senhores, o primogênito dos mortos, aquele que vive, morreu, ressuscitou, está aqui, Ele tem a solução para a sua vida, mas devemos permanecer fiéis ao Senhor. Oh Jesus, devemos permanecer firmes. Está pregando, está fazendo ID, está pregando para aquele teu familiar que não está tendo mais solução. Permaneça fiel, Deus vai dar vitória. Está orando, não vem aquela provisão, aquela cura. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e Ele vai fazer um milagre na sua vida. Deus é fiel. Precisamos estar na posição. Eu seria mentiroso, falso profeta, se eu subisse aqui e eu falasse que mesmo na mornidão, mesmo na mentira, mesmo fazendo as coisas de Deus de qualquer maneira, Ele vai te dar vitória, Ele vai te livrar, Ele vai te abençoar. Você vai ter poder em suas palavras para poder pregar o Evangelho de Cristo, não. Temos que estar na brecha, orando, louvando, trabalhando, fazendo o nosso melhor. Antes de você entrar na cova dos leões, porque iremos entrar, mesmo antes de você entrar na fornalha ardente, porque o tempo mal chega. Se não chegou na sua vida, vai chegar. Você já tem que estar revestido da graça de Deus. Na fornalha não adianta clamar misericórdia se você não teve misericórdia daquilo que Deus te entregou nas suas mãos para você fazer. Às vezes não temos misericórdia com a obra de Deus. Às vezes não temos misericórdia com as vidas a qual Deus coloca para podermos fazer a obra do Senhor. Às vezes não temos misericórdia com o nosso irmão, com o nosso cônjuge, com a nossa família. Queremos pedir misericórdia. Plante amor, você colherá amor. Plante misericórdia, você vai colher misericórdia. Plante o bom perfume de Jesus na sua vida, que você vai colher. É a lei da semeadura, é a lei de Deus. Os soldados morreram queimados, os que acusaram Daniel. Aqueles que acusaram Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles que colocaram Daniel na cova dos leões, morreram ali dilacerados pelos leões. Por que que Deus não os livrou? Por que Deus não fechou a boca do leão para aqueles soldados? Por que Deus não enviou o quarto homem para aqueles soldados que colocaram ali Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha? É aí que a gente vê a diferença de quem serve e de quem não serve. É aí que nós vemos a diferença de quem faz por amor, quem faz por gratidão, quem faz com excelência e daquele que não faz. Eu não faço por isso, eu não faço por aquilo, eu não faço por aquilo outro. Deixe de bobeira, faça o melhor para Deus. Seja o melhor crente, seja o melhor obreiro. Foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou. Foi Deus que vai te capacitar. Quer que Deus entre na fornalha com você? Quer que Deus entre na cova dos leões com você? Esteja intimidade com Ele. Você tem se sacrificado, você tem se consagrado, você tem buscado ao Senhor, você tem orado 3 vezes ao dia. Às vezes oramos tão pouquinho, imagina 3 vezes ao dia. Às vezes jejuamos tão pouquinho, imagina jejuar com tanta frequência, com tanto temor, com tanto amor a Deus.
Deus é amor, mas Ele é justiça. Deus, Ele é fiel, mas Ele não vai aceitar a infidelidade nossa com Ele. Pare de mentir para Deus. Às vezes a gente arruma tanto tempo para fazer tanta coisa e não arruma tempo para fazer as coisas do Senhor. Às vezes a gente fica, eu não posso ser hipócrita. Hoje eu pensei, não 1, 2, 3, mas 10 vezes antes de vir na igreja. Eu estou tossindo, eu estou rouco, nariz escorrendo, jeito ruim de febre. Eu pensei tanto em vir na igreja hoje, mas minha esposa ainda falou para mim assim: amanhã você vai trabalhar, não vai? Eu vou. Amanhã você não vai acordar às 5 horas da manhã? Não vai ter que aguentar tanta coisa para poder buscar o teu sustento, o teu salário? E aquele que nos deu a vida, e aquele que nos dá o fôlego de vida, e aquele que nos dá a provisão, o alimento dentro de casa, aquele que nos dá os nossos filhos ao nosso redor, aquele que faz o nosso coração bombear sangue, o nosso pulmão encher, sair ar, aquele que nos dá vigor nas pernas, aquele que nos dá ouvido para ouvir, olho para enxergar, boca para falar, aquele que nos dá uma cama quentinha para a gente dormir, aquele que nos dá um teto, uma igreja abençoada para a gente congregar. Não podemos ser negligentes, devemos fazer o melhor. Eu quero Deus aqui do meu ladinho, mas eu não quero me sacrificar, não. Eu quero Deus aqui, na hora que eu precisar eu chamo, mas não vai adiantar. Temos que começar hoje, temos que começar agora. Deus quer que Deus ande com você, ande primeiro com Ele. Quer que Deus te livre da cova dos leões, da fornalha de fogo ardente. Quer que Deus resgate aqueles da sua família ao seu redor. Viva uma vida de intimidade com Ele. Título não vale nada. Cargo é bênção de Deus. Mas se não tivermos o nosso coração limpo, sincero, aquebrantado diante de Deus, seremos igual o povo judeu. Tinha título, tinha roupa sacerdotal, congregava num lugar bonito, seguia até as leis, mas não tinha aquele coração circuncidado. Não adianta, era sepulcro caiado. Devemos fazer com excelência o melhor. No seu coração, no meu coração, tem que ter um altar, mas não um altar desmantelado, um altar limpinho, organizado, com as pedras, tudo direitinho, para que Deus venha descer o fogo do Espírito sobre a sua vida, sobre o seu ministério. No seu coração tem que ter um altar reparado pelo Senhor Jesus. E antes de me encerrar, eu falei dessa historinha aqui na igreja e vou repetir. É uma história infantil, eu creio que a igreja até já escutou. Tinha um patrão, e esse patrão, ele tinha 2 servos. E esses 2 servos, eles eram de confiança desse patrão. Esse patrão falou assim: eu vou sair, mas eu vou voltar. E eu vou pegar e vou falar. Ele deixou claro para esses 2 empregados, para esses 2 servos, esses 2 colaboradores, que eles queriam que eles construíssem 2 casas. E essas 2 casas teriam que ser feitas o melhor. E ele sai e deixa. E um pega e fala assim: não, meu patrão é rico, meu patrão tem dinheiro, meu patrão, imagina, ele é um homem abastado, e ele dá uma quantia, um valor alto para esses 2, fala: comprem e façam a casa. Esse funcionário negligente, ele constrói uma casa, mas ele constrói de qualquer maneira. Ele compra, manda colocar na notinha, custou 1.000, mas na verdade custou 500. Ele faz de qualquer maneira e constrói a abençoada da casa. E o outro, com todo zelo, com todo esmero: não, é para o meu patrão. Não, imagina, é para o meu patrão. Ele constrói outra casa,
Mas ele constrói bem bonito, como se fosse para ele, o melhor. E depois que esse patrão volta, resumindo, ele fala: parabéns, essa é a sua casa e essa é a sua casa. E a moral da história é essa, né? Estamos fazendo hoje, e amanhã receberemos aquilo que estamos plantando também. Não pense que você fazendo de qualquer maneira, você vai colher abundância. Não pense que você fazer de qualquer jeito, você vai colher. Não, devemos fazer o melhor. Faça o melhor na igreja, faça o melhor no seu trabalho, faça o melhor para o seu patrão, faça o melhor nos seus negócios, faça o melhor na sua família. Tenha intimidade com Deus, tenha comunhão com Deus, faça para Deus o melhor, porque Deus, além dele ter nos dado o melhor, Ele vai nos levar para o melhor lugar, onde o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu o coração de nenhum homem, o que Deus tem preparado para mim e para a sua vida. Quer fazer a obra do Senhor? Quer fazer o ID do Senhor? Quer ser um missionário abençoado por Deus? Missionário não é só quem tem a carteirinha e a credencial, não. Missionário é aquele que faz a obra do Senhor. Faça para Deus o melhor, que Deus Ele te capacitará e Ele vai te dar a melhor estratégia, a melhor palavra, o melhor louvor, porque você vai fazer o melhor. Não foi o homem, não foi o pastor, não foi o ministério que te escolheu, foi Deus. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a cada irmão, em nome de Jesus.